Muito bem, pessoal, estamos de volta com mais outra aula para vocês. Essa é a nossa aula de número 12.1. Vamos estar falando agora outra parte da apicultura, que também é muito importante para os manejos e processos de instalação do apiário. Pega aí o material que o professor presencial já entregou para vocês. Vai acompanhando aí as lâminas. Professor, você está falando uma coisa aí na lâmina, aí você já vai fazendo seu resumo nesse papel. Deu alguma dúvida? Anota. Assim que a gente finalizar essa aula, a gente vai voltar para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque tem atividades, tá bom? Meu diretor, na tela. Olha aí, aula 12.1. Professor Jefferson, aqui é a apicultura parte 2, só que nessa nós vamos enfatizar a estrutura do apiário. Por quê, professor Jefferson? Dependendo da demanda, dependendo da classificação. É apiário fixo? É apiário móvel? Então vai ter estruturas diferentes. Também vamos falar dos EPIs. Não somente o EPI para proteger o apicultor, mas também os instrumentos realizados durante o manejo dentro de um apiário. E também vamos finalizar aqui falando sobre a implantação. Como nós fazemos os levantamentos diagnósticos de uma determinada propriedade para saber a melhor estrutura a ser aplicada em um apiário. Então vamos começando aqui, ó. Estruturas do apiário. Primeiro, professor, um enxame ele tem que ser acomodado em uma determinada estrutura, né? Na natureza, nós temos aí as colmeias. Então, nós temos aqui a caixa padrão de Langstroth. A caixa de Langstroth, é a mais utilizada no Brasil devido à praticidade de manejos e às necessidades biológicas das abelhas. Então ela tem uma estrutura que auxilia a entrada dessas abelhas. Lembram? Nós temos as abelhas que vão fazer o repasto floral. E através desse repasto floral tem a entrada, tem também os caixilhos. Esses caixilhos é colocado um padrão onde elas seguem para fazer os favos e serem preenchidos. Cada caixilho desse, pessoal, representa uma estrutura da colmeia, aonde nós temos a parte de reprodução, a parte da maternidade, a parte do desenvolvimento e também a parte onde vão produzir o mel que será armazenado para a sobrevivência de toda a colmeia. Professor Jefferson, temos sempre que lembrar que o material utilizado para fabricação e confecção da caixa de Langstroth tem que tomar um cuidado aí, pessoal, por causa das resinas. Não é qualquer madeira que a gente utiliza e também tomar cuidado com o tipo de tratamento ser realizado, porque determinadas composições químicas podem atrapalhar o desenvolvimento das larvas, tá bom? Claro, lembrando também que esse caixilho tem que atender às necessidades de limpeza da colmeia, aonde a estrutura vai captar o processo todo dinâmico da hierarquia dessas abelhas. Então, claro que tem uma dinâmica, uma disposição na hora de você vai realizar o processo de instalação dessas caixas. Fumigador é um outro instrumento utilizado também no processo de manejo. Então vamos aqui, ó. Fumigador. O
O fumigador é uma peça indispensável no trabalho com as abelhas. O uso da fumaça induz as abelhas a ingerirem mel, fazendo com que a vesícula milífera, papo, fique cheio, o que dificulta a utilização do ferrão. Então, essa é a função do fumigador. Antes de você realizar qualquer atividade de manejo, você sempre se aproxima da disposição das colmeias com o fumigador já em operação, mantendo aí um máximo aí de 20 a 30 centímetros para iniciar a borrifação dessa fumaça. O material utilizado tem que proporcionar a produção de uma fumaça fria. Não, professor, quando a gente fala fumaça fria, claro que a gente lembra primeiramente da temperatura, mas é uma fumaça que tem como característica coloração branca, não muito densa, sem odor e também não pode ser quente. Então é uma fumaça que vai realizar nas abelhas aquela sinalização e atenção, aquele ficar atento de ataque. Então ela vai comer, tomar o mel, isso vai amenizar algumas abelhas que são as operárias guerreiras que atacam e elas vão sair para atacar, mas elas têm essa necessidade de tomar o mel e vai atrapalhar ela a fazer o movimento de ferroar. As outras abelhas, devido à presença dessa fumaça, vão ficar dentro da caixa. Eu ia falar no enxame. Vão ficar dentro da caixa. E vão ficar, quando você tira, né, as lâminas, os cachilhos, elas vão ficar ao redor desses cachilhos, não querendo atacar durante o processo de manejo. É um condicionamento. Professor, lembrando que quando é realizado isso, lá na frente vai estar escrito, mas é bom nós já salientarmos, né? Que todo esse material utilizado, ele tem que ser um material que é preparado. Eu estou falando do material utilizado para a produção dessa fumaça, sem odor. O material utilizado não pode ser proveniente, né, de madeiras que sofreram tratamento químico, pois esse tratamento químico pode causar a morte dessas abelhas. A fumaça não é para matar, mas dependendo do material utilizado, se tiver alguma química, se tiver passado por um processo de tratamento, pode fazer com que essas abelhas venham morrer devido à toxidez. A fumaça produzida pelo fumigador não é tóxica para elas. Então a gente vai entrar nesse parâmetro de ver qual é as estruturas e o material mais indicado no processo de elaboração da fumaça. Continuando, temos que ficar atento à fumaça, como eu estava explicando, deve ser uma fumaça fria para não irritar essas abelhas, mas deixar elas menos agitadas. Professor, muitas vezes quando a pessoa vai fazer os manejos no apiário, tem que lembrar que a pessoa não pode, né, utilizar nenhum tipo de produto. Por exemplo, ele preparou a fumaça, ele preparou todo o fumigador, né? Vamos colocar aqui, ó. Ele preparou a fumaça, preparou o fumigador. O material que ele está utilizando não é um material tóxico, mas só que a pessoa pegou, passou desodorante. Aí o objetivo do fumigador é fazer com que as abelhas fiquem mais calmas e quietas dentro da caixa. Elas ficam agitadas e atacam por causa do odor do desodorante. Então, não é só o desodorante, sabonete, perfume. Muitas vezes a pessoa de manhã cedo tem o hábito de tomar banho e passa aquele shampoo lavando o cabelo. Isso pode também atrapalhar nessa dinâmica, porque elas são muito sensíveis a determinados odores. Então, o que se aconselha? A não utilizar nenhum tipo de
material, né, perfume, cosméticos, tá bom? Claro que nós vamos falar da vestimenta e sempre separar a mesma vestimenta. Por quê, professor? Por exemplo, se for lavar a vestimenta que você trabalha lá no apiário, lavar com sabão neutro. Não lavar com esse sabão e colocar, como é que é para ficar macio? Amaciante, que hoje em dia os amaciantes vêm com odor, não vêm com cheiro. Então isso pode atrapalhar. Então, por exemplo, professor, eu sempre uso, porque não é uma atividade que vai sujar a sua roupa. Você vai ver que você tem um macacão. Então nós vamos usar o EPI, que é um macacão, tá lá na frente, mas por dentro do macacão tu tem tua roupa. Então não adianta nada ter preparado o fumigador de forma correta, o macacão de forma correta, mas embaixo do macacão tu tá lá com a tua camisa, com o teu calça jeans, com aquele perfume do amaciante que vai fazer com que as abelhas fiquem todas em cima do seu macacão, do seu EPI, atrapalhando, tá bom? Tem que tomar cuidado. A fumaça deve ser aplicada pelo menos em torno de 20 a 30 centímetros, tá, pessoal? Da colmeia. Não se pode realizar o processo, né, muito próximo. Por quê, professor? Por causa da densidade, tá bom? Isso vai dar tempo também dessas abelhas entrarem na colmeia, na caixa. Falando em macacão, né, é esse aqui, ó. Nós classificamos como EPI. É uma indumentária, é um equipamento de proteção individual. Então, embaixo desse macacão, tu tá com a tua roupa. Então, o material que você lava a roupa, o material que você vai lavar seu macacão, não pode conter odores, tá bom? De produto químico. É composto, então, o EPI, essa indumentária, é composto por um macacão, uma máscara, luva, bota, chapéu e devem ser usados para proteger o apicultor e diminuir os riscos de ferroada. Se nós formos observar aí, pessoal, o macacão tem determinadas características. Por exemplo, aqui na parte da bainha da calça, aqui, ó, ele tem um cordãozinho, tá bom? Para você fechar também na parte do punho. É um cordão. Professor, ao inserir o macacão, muitas pessoas botam esse cordão, a bota por cima. Quer dizer, a calça fica por cima da bota, que é um processo que você tem que tomar muito cuidado em relação à utilização desse macacão, para que possa impedir a entrada. Quando você vê o chapéu e você vê também o capacete ali, ó, ele tem uma tela, uma linha que vai ser também fechada na gola do macacão. Isso aqui, ó, vai ficar fechado na gola do macacão. Dessa forma, você vai finalizar, você vai fechar toda a estrutura. Professor, a parte frontal do peito do macacão que a gente tem não é de botão, isso aqui que eu estou mostrando. Essa parte não é de botão, pessoal. Muitas vezes é indicado você fazer um zíper. Tem pessoas que se colocar botão vai ficar uma brecha, né? Para a abelha entrar. Então, é recomendado que seja de zíper. Professor, já vi macacão desse com... Como é que chama? Com velcro. Também não é recomendado. Porque dependendo do movimento que você vai fazer, esse velcro com o tempo ele perde, né? Então é mais perde a aderência. E muitas vezes as abelhas estão em cima do seu macacão. Então, recomenda-se você sempre utilizar aí o material indicado, tá bom, pessoal? Esse é o material que nós indicamos para o manejo que deve ser realizado lá no apiário. Claro, ficarmos atentos. A indumentária e os seus equipamentos não devem ser coloridos. Também com cores intensas, né, ou cores escuras também, para não irritar o fluxo, né, o movimento das abelhas. E lembrando que quando você está fazendo uma atividade em uma caixa,
existem outras caixas próximas, aonde elas podem estar fazendo também todo o seu processo dinâmico de ir e vir em relação à coleta. Tem hora para isso, professor? Tem, nós vamos ir lá na frente. Precauções. Odores fortes, como eu estava falando para vocês, né? Devem ser evitados. Material de higiene. Tem pessoas, por exemplo, né, que usam enxaguante bucal. Então, no dia que você for realizar os manejos, esse tipo de material não pode ser utilizado, tá, pessoal? Ok. Então, vamos aqui. Nós temos, agora em relação às instalações, né, do apiário, duas classificações. Nós temos aí, ó, o apiário fixo, aí eu vou passar uma lâmina, ó, e o apiário migratório. Então, nós temos fixo e migratório. Vamos entender o que é um apiário fixo. Tem um apiário fixo e também temos o apiário migratório. Professor, apiário fixo é caracterizado pela permanência das colmeias durante todos os meses do ano em um mesmo local, no qual as abelhas vão explorar as fontes florais disponíveis em um raio de 1.500 metros. Então, professor, como vai ficar esse apiário fixo durante o ano para que eu selecione o local? Eu devo fazer um levantamento, eu tenho que ter esse conhecimento de saber quais são as fontes de coleta de repasto floral em 1.500 metros do apiário que eu vou fazer essa instalação. Então, outra, tem que ter água disponível nesse raio de ação das abelhas, tem que ter água disponível para elas. E outra, tomar muito cuidado durante esse ano se nesse raio de ação não há criação de animais. E qual é? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, repasto floral. Tem que se verificar quais são as fontes florais. Porque o produto, o mel advindo desse repasto floral vai apresentar determinadas propriedades nutricionais e também durante o ano, e também a palatabilidade pode ser alterada durante a coleta. Quer dizer, professor, se eu vejo quais são os tipos de plantações que tem ali próximo, é só plantação silvestre. Quer dizer, ali eu tenho plantação de eucalipto, né, cedro. Agora, eu estou falando do tipo de plantações onde a movimentação humana é menor. Mas se nesse raio de ação, durante o ano, tem criações de animais, por exemplo, eu coloquei meu apiário, tem ali um pomar de laranja, de maracujá, tem um pomar de cupuaçu, um pomar de qualquer frutífera. Mas aí vai ter ação humana ali, tem que tomar cuidado. Porque os humanos vão estar ali fazendo as podas, fazendo os tratos culturais, né? E ainda mais, verificar se dentro desse raio de ação tem criações. E se a fonte de água disponível para esse apiário fixo é utilizado por humanos para banho, é utilizado por animais para beber, tem que levar tudo isso em consideração. E o ambiente também, professor, não há fonte hídrica próximo, mas qual é a pluviosidade desse ambiente?
Muitas vezes, na época de estiagem, não tem chuva, mas você tem ali uma represa, ou à noite a quantidade de orvalho que é produzida atende às necessidades dessas abelhas. Então, apiário fixo, você tem que ter essas informações durante todo o ano antes de realizar essa instalação, porque isso vai comprometer o quê? A produtividade das suas abelhas. Mas em relação ao apiário migratório, é caracterizado pela mudança do apiário de uma região para outra, acompanhando o quê? A florada. Então, pessoal, apiário migratório, ele está totalmente direcionado às mudanças da florada, quer dizer, às estações, com vistas à produção de mel e também à prestação de serviço. Então, olha só, prestação de serviços de polinização em lavouras visando o aumento da produtividade. Então, olha só, o que é o apiário migratório? É um apiário que vai ser movimentado de acordo com duas características. Ou é porque ele vai ficar em um determinado período. Tá, primeiro, antes que eu esqueça. Professor, o melhor momento para realizar essa migração, quando você vai sair de um lugar para o outro, depois de uma temporada, é à noite. Sempre essa movimentação, a recolher as caixas, vão ser realizadas à noite. Por quê, professor? Temperatura. 2, elas vão estar dentro da caixa, porque elas não realizam atividade noturna. Então, uma temperatura, outra. Atividade noturna, elas estão dentro da caixa, a temperatura vai facilitar com que elas não fiquem em sentinelas, né, para poder sair. Claro que vai usar o fumigador para isso. E outra, o percurso à noite tem menos movimento nas BRs. Muitas vezes você vai pegar uma trajetória da BR e aí você não tem tanto movimento de outros carros para não realizar essas paradas bruscas. Então você está fazendo esse movimento em uma velocidade mínima. Por que mínima, professor? Porque na grande maioria você vai usar uma parte de BR, mas depois você vai sair da BR e vai para uma estrada sem asfalto para poder colocar esse apiário. E aí você tem que andar devagar e menos trepidação. Pronto. Florada. Durante o ano, se você realiza todo o processo eu sou um apicultor que eu só trabalho com apiário migratório, eu não trabalho com apiário fixo. Então, eu já tenho que conhecer na região todas as estações de florada. Vamos supor, estação de florada natural, não tem atividade humana, entendeu? Agora, quando eu vou realizar essa mudança, no mato, eu tenho que conhecer o local para saber se aonde eu estou colocando o meu apiário tem disponibilidade de água em 1.500 metros. Se não tem nenhuma movimentação de homens ali, ou animais, ou se ali não tem um local que os humanos usam como banho final de semana. Tá entendendo? O local onde você colocar seu apiário, você tem que ver isso. Agora, professor, eu estou fazendo uma cooperação com um produtor agrícola. Então, esse produtor agrícola me dá uma informação e fala assim, olha, eu tenho um pomar de maracujá, eu tenho um pomar de citros, vamos falar citros, que aí você pega, pode ser limão, pode ser laranja, eu tenho um pomar de cacau, e aí sim ele fala, eu tenho uma plantação de café, aí ele fala, vai iniciar a florada,
Aí você leva seu apiário, só que o apiário não vai ficar a 1.500 metros da produção de café, ele vai ficar dentro da produção de café, nos corredores. Mas só que na época de florada, já faz uma sinalização para todo mundo não ficar andando enquanto o apiário está ali realizando o quê? O processo de polinização. Viu como é diferente? Uma coisa é diferente o apiário fixo ou o apiário migratório sendo colocado em regiões de florestas onde não há atividade humana. Atividade que eu falo, atividade comercial. Tem que fazer o levantamento se não tem ali, né, algum local de banho que os humanos usam no final de semana. Mas se você faz uma cooperação com um produtor, com um lavrador, com uma pessoa que produz o quê? Café, laranja, um pomar, aí você vai levar seu apiário para lá, dentro do pomar de café, e aí não vai ser realizado nenhum tipo de trato cultural, não vai ter humanos passando por aquele pomar durante o período de floração, para que as abelhas realizem ali todo o processo de polinização. Isso elas auxiliam, claro, tanto no café, maracujá, que é essencial para que isso ocorra. Claro, professor, mas tem determinadas abelhas que têm que ser condicionadas a realizar esse tipo de processo de polinização, tá bom? Porque no maracujá nós já temos, né, o agente polinizador específico do maracujá. Isso já tem, mas isso não significa que as abelhas não possam fazer dependendo do processo de condicionamento. Aqui, pessoal, o local a ser escolhido para a instalação do apiário deve considerar as normas de segurança de pessoas e animais, disponibilidade da flora apícola e a água. Então aqui, ó, tá aqui está o resumo do que eu falei, específico para apiário migratório e específico para apiário fixo, tá bom? Então, as instalações devem considerar o quê? Normas de segurança, tanto para regiões que não há atividade agrícola, mas pode ter uma atividade de lazer, tem que tomar cuidado, tem que verificar isso, né, de pessoas e animais, né? Disponibilidade de quê? Flora apícola. Essa flora apícola é uma flora apícola que vai proporcionar uma palatabilidade do produto, que é o mel, né? Mais ácido, mais doce, floral, mais denso, menos água. Disponibilidade de água para as abelhas. Então, isso tem que ser observado nessas questões, tá? Observar as fontes do néctar. O local a ser escolhido deve ter florada apícola abundante e que forneça néctar, matéria-prima para a produção de mel e pólen, fonte de proteína, vitamina para a alimentação das abelhas. Isso aqui, o que nos chama a atenção? É porque as pessoas acham que é por ter flor, já basta. Não é. Vamos fazer aquele negócio? Vamos lembrar uma coisa? Nem tudo que você come é nutritivo. Tem coisa que você come e não tem nutriente necessário para o seu desenvolvimento. Mas você come. Então, no mundo da criação também é a mesma coisa. Tem que fazer o levantamento se a flora apícola, o vegetal que está produzindo flor, aí não é quantidade, é qualidade. Será que aquela flor, aquela planta que está com flor, tem quantidade de néctar e pólen? Quantidade não. Que néctar e pólen elas têm? Elas têm, mas tem essa qualidade para proporcionar a produção de mel. Se tem as vitaminas e as proteínas necessárias para aquele mel ser nutritivo, não só
para as abelhas, mas para os seres humanos. Outra, pessoal, o mel, ele tem estratificação. Como assim? Tem um mel que é oriundo só para alimentar a rainha, tem um mel que é só para alimentar as larvas, as abelhas jovens, e depois o mel que é para alimentar toda a atividade de abelha adulta. Tem essas estratificações, porque quando a gente colhe o mel, a gente colhe ele todo, a gente mistura tudo. Elas fazem em compartimento, nem todas tomam a geleia real. Então, a qualidade dessa flora apícola, onde eu tenho o néctar, que é quando eu coleto os pólens e os néctares, então, o néctar é para quê, professor? É a base para o mel, mas esse mel tem que ter o quê? Proteína, vitaminas, e essas vitaminas é pelo pólen. Se nós lembrarmos, o que é o pólen, professor? O pólen é a parte que é produzida pelo aparelho reprodutor masculino da planta. O pólen é a célula germinativa que vai fecundar a parte feminina. Se parar para pensar. Parar para pensar é isso, meu querido. Mas é da parte da planta, então é altamente nutritivo. O que as abelhas fazem? Elas convertem esse pólen altamente proteico com vitaminas para colocar no mel. E tem plantas que podem ter uma quantidade de pólen, mas uma péssima qualidade nutritiva. É isso que a gente está falando aqui. Não é porque tem quantidade de flor que é bom. Lembra isso. Por isso que chamar um técnico agropecuário especializado na área da botânica para fazer esse levantamento, ver se essa espécie de vegetal que tem ali garante uma produtividade de mel que tem esses nutrientes. Tem mel e mel. Mel que tem esses nutrientes e mel que tem baixa qualidade de nutrientes, tá? Isso que é importante. O apicultor deve fazer o levantamento, olha aí de novo, da flora apícola existente em sua região para planejar essas atividades, e é para o ano. Um erro nesse levantamento, pessoal, pode dar aí uma complicação de diminuir o fluxo de produção. Tá? Porque quem trabalha com mel já faz o fluxo e vai entregar para a indústria. Ou ele vai vender em potes junto com favo, uma venda artesanal, ou ele já vai pegar uma remessa para a indústria, aonde isso vai ser fracionado. O que isso está querendo dizer, professor? Esse mel é direcionado para a indústria alimentícia, para a indústria cosmética ou para a indústria medicamentosa. Tem um cosmético que é utilizado e tem a medicamentosa. E quando a gente fala para comida, gastronomia, aí tem a parte de panificação, tem bolo, doces, comida e também é utilizado até de bolacha, né? Bolacha, doce. Tem N utilizações para esse produto quando a gente manda para a indústria. Então você tem um fluxo para atender, porque a indústria também tem equipamentos. Para eu ter um equipamento para processar o mel, tem que ter o quê? Volume. Então é tudo feito assim, olha, eu tenho tantos apicultores no estado de Rondônia, então esses apicultores vão atender essa indústria. E tem que manter o fluxo, a quantidade, senão não mantém as máquinas, vão ficar paradas, porque a quantidade de mel não foi ofertada. Então tudo é o quê? Volta aqui, G. Tudo é uma... começou. Tudo é o quê? É realizar o levantamento para poder planejar. Tudo é o planejamento para o ano todo, para manter esse fornecimento.
com o auxílio da tabela, que leva a nota toda, fazer um levantamento botânico, né? Dos meses de florada. Pessoal, isso eu estou falando quando você vai na plantação nativa. E isso quando você não está fazendo coleta de repasto floral agrícola. Nativo é você pegar as plantas nativas, estavam lá. Agora, se você vai fazer um consórcio com produtor, né, com fruticultor, aí você faz o levantamento. Aí é um apiário, o quê? Apiário móvel. O fruticultor, ele vai falar, olha, tal época do mês eu tenho floração de café, floração de maracujá, floração de cupuaçu. Tem isso. E também, não esquecendo, né, observar as fontes de água, que são essenciais para o desenvolvimento da colônia. O local com água parada deve ser evitado, pois pode ter focos de doença, mas um negócio é o quê? Muitas vezes é produção de piscicultura. A fonte de água não deve estar a uma distância superior a 200 metros. O local em escassez de água deve instalar bebedouros. Mas o que a gente está falando aqui, ó, não é o raio. Olha aí, pessoal. A fonte de água não deve estar a uma distância superior a 200 metros. Só que você tem que lembrar o quê? O apiário, a abelha, qual é o raio de ação dela? 1.500 metros para florada. Então vamos supor aqui, ó, eu tenho aqui, ó, uma área. O apiário está bem aqui. Então eu tenho que ter 1.500 metros de ação. 1.500 metros de ação para coletar pólen e coletar néctar. Dentro desse raio, eu tenho que ter água. Mas se tem que ficar menos de 200 metros. Por quê, professor? Porque o processo de coleta de mel o processo de coleta de pólen e néctar é diferente do processo de hidratação da colmeia. Então, a água tem que estar numa distância inferior a 200 metros. A florada pode estar a 1.500. É diferente. O que eu coloquei ali é como se eu tivesse feito aqui, na verdade, né? Não deu para... Fiz errado aqui, ó. Vamos colocar aqui ele, ó. Vai que o apiário esteja aqui, né? O raio de ação para a florada, 1.500 metros. Mais 200 metros, ó. Tem que estar a água. Entendeu? Então, não é apaga. Vamos fazer assim, ó. Aqui, vamos supor, é a área. Bem aqui está meu apiário, perfeito? Aí está aqui, ó. Em azul, 1.500 metros, vamos supor. Em azul, 1.500 metros. Tá bom? Isso é néctar e pólen. Professor, mas a água tem que estar menos de 200 metros. Esse amarelinho aqui, ó. Ô, Jefferson. Borracha. É o amarelinho. Aqui, ó. Vamos por 200 metros. Tem que estar mais próximo de onde você colocou seu apiário. É diferente a ação delas, tá bom? E a necessidade também. Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizamos aqui essa aula. Então, o que a gente vai fazer agora? Daqui a pouco eu volto, que a gente vai fazer aquele bate-bola, jogo rápido, que vai ter exercício para vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.